Palavra de Deus em 1 João capítulo 3, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3. Eu falei que esse texto estava ardendo no meu coração já desde o começo desse mês, e Deus preparou esse último dia do mês para nós ministrarmos essa palavra ao coração dos seus filhos. 1 João capítulo 3, a partir do verso 1. Todos acharam? Amém? Fala para o seu irmão assim, aperta o cinto. Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus, e em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo o que tem nele essa plena confiança, purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando, também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é transgressão da lei. Sabeis igualmente que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não o viu, nem tampouco conheceu. Filhinhos, ninguém vos iluda. Quem pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que vive habitualmente pecando é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Desse modo, conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama o seu próprio irmão. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, essa palavra, Pai, ela é tua. Ela saiu da tua boca, do teu coração, por intermédio dos escritores bíblicos, e ela chegou até nós. Ela é espírito e é vida, Pai. Pai, nós queremos viver por meio da tua palavra, Senhor. Nós queremos ter uma vida abundante, Senhor, de verdade. Queremos ser teus filhos de verdade. E nesse mês da santificação, Senhor, nós te agradecemos porque estamos sendo santificados por meio da palavra do Senhor, lavados, limpos, purificados, a nossa mente, o nosso coração, nossas vontades, Senhor. Nós te agradecemos porque elas estão sendo impactadas e transformadas pela palavra e pelo Espírito do Senhor. Agora, Senhor, que mais uma vez nós possamos ser alcançados por essa mensagem, ó Senhor, meu Deus. E se houverem pessoas que entraram aqui perdidas, que elas saiam salvas nessa noite em nome de Jesus. Se houverem pessoas aqui, meu Deus, precisando de algo novo em seus corações, que pelo Espírito de Deus elas recebam novidade de vida. Nós oramos, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, querido? Glória a Deus, aleluia. Apertou o cinto aí? Amém, né? Então, arrocha aí o negócio aí, fica firme aí, tá? O tema dessa mensagem é a vida santa dos filhos de Deus, amém? Quem aqui é filho de Deus? Quem aqui já recebeu a paternidade do Pai e é um filho de Deus? Porque a palavra de Deus que nós acabamos de ler, ela traz inúmeros conselhos aos filhos de Deus, e também ela vem trazer algumas revelações que fazem distinção entre aqueles que verdadeiramente são filhos de Deus, pertencem ao Senhor, e aqueles que não são. Porque na verdade, desde os tempos do apóstolo João, já haviam pessoas dentro das igrejas infiltradas,
semeando doutrinas heréticas, heresias, distorcendo a palavra de Deus, querendo levar os irmãos a entenderem que uma vida de pecado constante, uma vida de aceitação da prática do pecado, era perfeitamente comum a todo cristão, só pelo fato do cristão saber que ele é sujeito ao pecado, ele deveria aceitar viver assim. E João, para combater essa heresia era trazida pelos gnósticos. Gnósticos vem da palavra gnosis, conhecimento. Eram pessoas que se diziam ter um nível de conhecimento ali, uma revelação superior, até mesmo a revelação apostólica, até mesmo aquilo que os apóstolos haviam recebido de Jesus. E dessa forma, João, apóstolo do amor, ele estava escrevendo para combater isso, para enfrentar essas mentiras de Satanás e desmentir, desmistificar algumas coisas que estavam ganhando adeptos naquela época. Deus tem uma vida santa para os seus filhos viverem. Nós já vimos que, assim como Ele é santo, nós também precisamos viver em santidade em todas as áreas da nossa vida, buscar a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Já aprendemos muito durante esse mês, já vimos Deus falar de diversas maneiras, nos impulsionar a viver uma vida reta, uma vida justa, uma vida íntegra. Já vimos que a santificação nada mais é do que a nossa separação do pecado, do mundo, de uma vida que desagrada a Deus, para que possamos estar verdadeiramente em suas mãos como Ele quer. Não permitir que de modo algum as nossas vestes que foram branqueadas pelo sangue de Jesus, de novo voltem a estar sujas e lameadas, manchadas pelo pecado. Já aprendemos que para os pecados praticados na jornada cristã, na vida com Deus, porque continuamos sujeitos ao pecado e por vezes pecamos, já aprendemos que o caminho é o caminho da confissão, é se arrepender, é confessar, trazer para a luz aquilo que está em oculto, para que Jesus possa nos purificar com o seu sangue e nós possamos então viver uma vida verdadeira, sem máscaras, sem engano na presença de Deus. Então, queridos, Deus tem uma vida santa para os seus filhos. E quando nós vamos aqui logo para o início aqui, nos primeiros versos, nós vamos ver que os filhos de Deus, eles não se encaixam mais no padrão de valores do mundo. João está dizendo no verso 1, o mundo não os conheceu, o mundo não conhece, o mundo não recepciona os filhos de Deus. Então é natural o cristão se sentir um peixe fora d'água. Recentemente eu vi um jovem dizer assim: pastor, eu até fui na balada, mas quando eu cheguei lá eu me senti assim, totalmente deslocado. O que eu estou fazendo aqui? É que nem um dos homens de Deus do passado dizia: depois que eu aceitei Jesus, eu nunca mais pequei em paz. É mesmo assim, o cristão, ele até tenta, de certa forma, ele até tenta, vou pecar, né? Tem dia que o cristão parece que ele acorda meio revoltado, né? Ele fala, hoje vou pecar, hoje eu vou aprontar uma, né? Mas nem pecar mais em paz ele consegue, porque agora o Espírito Santo mora no coração dele, o Espírito Santo habita a vida dele, ele recebeu vida, e o Espírito de Deus vai se mover dentro do coração dele. Ele não se encaixa mais no mundo, querido. Nós não nos encaixamos mais nessa sociedade caída, perversa. O apóstolo João, ele está falando que nós não somos conhecidos pelo mundo. É como se nós fôssemos um corpo estranho. Sabe um corpo estranho? Quando entra uma farpa na sua mão, ela começa a doer, começa a inflamar, né? Fica às vezes até com pus. É o teu corpo tentando expurgar aquele objeto estranho ali. Assim são os filhos de Deus no mundo. João 17, na oração sacerdotal, Jesus diz assim: Pai, eles não são do mundo como eu do mundo não sou. Eu não oro para que o Senhor tire eles do mundo. Deus não vai nos arrancar aqui desse mundo até que o plano da salvação esteja completo, querido. Nós vamos ter que caminhar por esse mundo, mas sabendo que não pertencemos ao mundo, porque somos filhos de Deus, pertencemos ao Pai Celeste. A nossa vida está nas mãos de Deus. Olha para o seu irmão e fala: você é filho de Deus, querido. É por isso que você não se encaixa mais no mundo. Fala para ele aí. Por isso. É por isso que aquelas conversas inconvenientes, às vezes no ambiente de trabalho, em grupos do WhatsApp, grupos de amigos, elas já incomodam o cristão. Ele não suporta mais aquilo, sabe? Ele está ali, mas quando ele vê alguma coisa, ele fica
Meu Deus, o que eu estou fazendo nesse grupo aqui? Meu Pai amado, é no ambiente de trabalho, quando as pessoas se reúnem ali, os amigos começam a falar coisas indecentes, imorais, o cristão ele já fica com o coração ali perturbadinho da vida, sabe por quê? Porque ele não se encaixa mais no mundo, ele é um filho de Deus, é um filho de Deus. Olha para o seu irmão e fala que você é filho de Deus, aleluia. Aleluia, e Paulo vai dizer em Filipenses 2,15, ele fala assim, ó, para que sejais filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração perversa e corrompida, onde vocês resplandecem como astros no mundo. Aleluia, sabe o que ele está dizendo? Queridos, nós estamos no meio de um mundo corrompido, um mundo decadente, a sociedade, amada, ela vai de mal a pior. O diabo inventa todo tipo de mentira por meio das falsas religiões e filosofias para seduzir o homem, mas nenhuma das mentiras de Satanás cola, porque se elas colassem, o mundo era para estar melhor. Cada geração que passa, as pessoas eram para estar realmente mais evoluídas, melhores, né? Menos pecaminosas, menos violentas, menos imorais, menos mentirosas, menos enganosas, mas não é isso que a gente vê, muito pelo contrário, a violência só aumenta, os níveis de crueldade do ser humano, eles vão se superando, e cada notícia que a gente ouve, a gente fala, meu Deus, como um ser humano é capaz de fazer isso? E o homem se supera na arte de pecar, o homem se supera na arte de violentar a lei moral de Deus, querido. Por isso essas mentiras do diabo, de autoconhecimento, de autoiluminação, de encarnação, de que volta melhor, é tudo balela, é tudo furada. Se fosse assim o mundo estava mil maravilhas, mas pelo contrário, nós temos visto a palavra de Deus se cumprir. Essa sim não mente, essa sim é a verdade, essa sim não passa. Os céus e a terra passam, mas as palavras de Deus não vão passar. E Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade nos últimos dias, o amor das pessoas esfriaria, pai se levantaria contra filho, filho contra pai, irmão entregaria irmão, a violência se multiplicaria. A palavra de Deus não mente. Nós vivemos num mundo decadente, nós vivemos num mundo que está indo ladeira abaixo. É que nós somos otimistas, nós temos a graça de Deus, nós somos pessoas cheias de Deus, então nós temos a missão de espalhar a palavra, de pregar com fé, com ousadia, com coragem, sabe? Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós já sabemos o cenário que nós vamos enfrentar. Um mundo cada vez mais em trevas, um mundo cada vez mais mergulhado na escuridão e no pecado, mas como Paulo disse, nós somos os filhos de Deus que vão resplandecer como estrelas no mundo, da mesma forma que as estrelas brilham no céu e iluminam a noite, os filhos de Deus carregam a luz de Jesus por esse mundo de trevas e brilham a glória de Deus aonde quer que vão. Olha para o seu irmão e fala, você é filho de Deus, brilhe a luz de Jesus, brilhe, brilhe. Não se esconda. Tem crente se escondendo, irmão. Tem crente se escondendo, isso é uma vergonha. Tem crente se escondendo. Querido, Jesus já falava, não dá para acender a candeia e pôr debaixo da cama. Não adianta. Você é luz, não dá para esconder essa luz, não adianta. Deixa a tua luz brilhar. Deixa essa luz brilhar, vença essa timidez, vença essa vergonha, vença essa dúvida, vença essa insegurança no poder do nome de Jesus. Deus não te deu um espírito de temor para estarmos de novo em servidão, como Paulo fala a Timóteo, mas Ele nos deu um espírito de coragem e de poder. Aleluia! Os filhos de Deus receberam um espírito de poder. Poder para brilhar Jesus, poder para declarar o Evangelho, poder para falar com ousadia. Glória a Deus, aleluia. E aí quando ele avança aqui para o verso 2, verso 3, ele fala assim, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ainda não, todavia sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo o que tem nele essa plena confiança, purifica a si mesmo assim como Ele é puro. Os filhos de Deus não se encaixam no mundo, se encaixam mais nesse padrão, esse sistema de valores, conduzir a vida pessoal, a vida matrimonial, a educação dos filhos, trabalho, os negócios, vida material, a vida em sociedade. Esse padrão ele não serve para nós.
O mundo não tem nada que a gente possa aproveitar dele. Nada. Muito pelo contrário. As poucas coisas que ainda existem, ainda se sustentam de bom na sociedade, quando você vai perceber, foram todas tiradas da palavra de Deus. Você vai ver coach falando ali e tal, vai ver falando tudo princípio da palavra de Deus. Vai ver falando ali numa área de negócios ali e tal, tirado da palavra de Deus. As poucas coisas que ainda se vê por aí de bom no mundo, quando você vai ver, elas têm um fundamento bíblico. Incrível, né? Porque os filhos de Deus, eles aguardam a sua plena redenção. Somos filhos, não nos encaixamos mais no mundo, estamos aguardando apenas o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Nós estamos esperando esse dia. João está falando, não entramos mais nessa forma. Por isso o apóstolo Pedro nos advertia, na sua primeira carta, capítulo 1, ali a partir do verso 12, ele diz assim: não deixe as paixões do mundo moldarem vocês de novo para vocês viverem como antigamente. Não deixe, o mundo quer encaixar a gente daquela forma lá, quer que a gente aceite toda essa sujeira como algo natural, mas nós não nos encaixamos mais nisso. É um passo sem volta, não dá mais para olhar atrás, não dá mais. É uma vida de comprometimento. Por isso que aquele cristão que tem dificuldade, que ele está ali ainda vacilante, né? Você ainda vai sofrer muito. Precisa se decidir logo por assumir a sua identidade em Jesus e viver uma vida de acordo com a palavra de Deus de uma vez por todas. Porque o dia da volta de Cristo está chegando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. O Espírito Santo está alertando a igreja como nunca antes. O Espírito Santo está tentando de uma forma tão carinhosa e tão amorosa despertar o povo de Deus para essa realidade, mas muitos ainda estão dormindo. Mas nessa noite eu quero te dizer: desperta você que ainda dorme, te levanta do meio dos mortos, como nós cantamos hoje aqui, pelo Espírito de Deus, e Cristo te esclarecerá, a luz de Jesus vai te iluminar, para que você possa voltar a caminhar para o céu. Os filhos de Deus estão aguardando. João está dizendo: nós ainda não foi manifesto o que haveremos de ser. Claro, somos filhos de Deus, ele está dizendo aqui, somos filhos de Deus, mas ainda não alcançamos a nossa plena redenção. Não alcançamos, ainda estamos nessa batalha terrível aí contra a nossa carne, contra o assédio do pecado que nos assedia. Nós já vamos falar sobre ele aqui. Continuamos nessa batalha, uma luta travada todo dia. Gálatas capítulo de número 5, verso 16. Olha, espírito e carne combatem um contra o outro, para que vocês não façam o que agrada a Deus. É uma luta. E nós ainda não alcançamos a nossa plena redenção, mas precisamos manter essa esperança de pé. Um dia nós venceremos totalmente o pecado. Um dia nós derrotaremos para sempre esse inimigo mortal que quer nos separar da presença de Deus, chamado pecado. Um dia a nossa carne, essa tendência para o erro, sabe, essa inclinação, quando algo errado aparece, a gente está aqui, mas algo errado apareceu, a gente já fica ali, ai meu Deus. Essa tendência, parece que tem algo que puxa o seu pescoço, você está tentando caminhar com Deus, parece que tem algo que puxando você e você volta, mas é difícil, é complicado, essa inclinação ao erro, essa tendência ao pecado, essa coisa que parece que é um imã que atrai a gente para o que é mal. É uma natureza pecaminosa, habita em nós, reside em nós. Por isso Paulo fala em Romanos 7, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus, que por meio de Jesus Cristo, os nossos pecados foram perdoados, querido, e nós podemos hoje vencer a nós mesmos. E ele vai dizer, olha só, Mateus verso 22, no versículo 30, Jesus fala assim, olha, vocês podem aguardar, ele revela algo poderoso sobre o céu, sobre a vida na eternidade. Jesus fala algo tremendo, ele diz assim, olha, na ressurreição, verso 29 primeiro, então Jesus lhes esclareceu, vocês estão equivocados, porque não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem se dão em matrimônio, são todavia como os anjos do céu.
corpos gloriosos, corpos transformados, corpos que agora venceram o pecado. Como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, vai ser cantado aquele cântico de vitória: onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ali será o momento em que nós triunfaremos sobre todas essas coisas. O momento em que a incorruptibilidade, ou seja, o poder de não ser mais destruído pela enfermidade, pelo tempo, pelo envelhecimento, vai nos alcançar de uma forma sobrenatural. Aí muita gente pergunta: mas como que Deus vai fazer isso? Como será que vai ser no arrebatamento? Como as coisas vão acontecer? Como aquelas pessoas que morreram há muito tempo já estão no pó da terra? Como que as moléculas vão se reunir? Como que as células vão se reencontrar? Eu não sei, eu só sei que a palavra de Deus afirma que no abrir e fechar de olhos, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Essa matéria aí, ó, esse corpo aqui, ó, tendente ao pecado, tendente ao erro, que traz consigo essa natureza pecaminosa com a qual a gente luta todo dia, vai passar por um processo sobrenatural de transformação, de mudança, de glorificação, vai vencer tudo isso e nós estaremos para sempre com o Senhor. Jesus falou: serão semelhantes aos anjos, receberemos um corpo semelhante ao dos anjos, corpo glorioso. Falei aqui em várias oportunidades sobre essas características do corpo glorioso, um corpo iluminado, um corpo com agilidade sobrenatural, um corpo que não mais necessitará do alimento para sobreviver, um corpo preparado agora para o ambiente eterno, na presença de Deus, um corpo totalmente diferenciado, livre do pecado, livre da morte, que não pode mais morrer. Mas ele está dizendo: nós ainda não somos tudo que nós vamos ser, aleluia, mas vai chegar o dia em que nós vamos ser em plenitude. A gente vai ser a totalidade do que Jesus preparou para nós, porque Jesus foi o primeiro a morrer e ressuscitar com um corpo glorioso. Ele assumiu a forma humana, se entregou voluntariamente a Deus como oferta pelos nossos pecados, mas a Bíblia declara que ao terceiro dia, para a glória do Pai, pelo Espírito de Deus, ele ressuscitou, venceu a morte e ressuscitou, aleluia, com um corpo que não pode mais ser vencido pela morte. E a Bíblia declara que ele foi o primogênito dos mortos, ele foi o primeiro a morrer e ressuscitar dessa forma, e agora todos aqueles que nele creem também vencerão a morte para todo sempre e terão vida eterna. Não perca essa esperança. Não perca essa esperança, porque hoje o que nós experimentamos é apenas um relance daquilo que nós ainda veremos de ser. Hoje é maravilhoso ser um filho de Deus, ver o poder de Deus sobre as enfermidades, ver o poder de Deus nos ajudando a vencer o pecado, ver o poder de Deus na nossa vida nos usando para abençoar pessoas, para restaurar vidas, para fazer milagres e maravilhas. É extraordinário, mas isso ainda não é nada comparado com a glória que em nós será revelada. Eu mantenho viva a esperança, porque as promessas de Deus vão muito mais além dessa vida terrena que nós temos vivido. É gostoso ver tudo isso acontecer, é gostoso esses milagres, é gostoso essas maravilhas, é maravilhoso, é extraordinário tudo isso. Mas João está falando: nós ainda não somos aquilo que haveremos de ser. Mas quando ele se manifestar, e o Espírito tem dito à noiva, ele está voltando, ele vai se manifestar, e quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, e como ele é, nós o veremos, não mais no espelho, como um enigma, como Paulo fala aos Coríntios, mas o veremos face a face, olhos nos olhos, assim como ele é. Como nós cantamos: seus cabelos brancos como a neve, os seus pés como latão reluzente, suas vestes brancas, os seus olhos como chamas de fogo. Nós o veremos como ele é, e assim como ele é, nós também seremos semelhantes a ele. Fala aí, está preparado para a plenitude? Fala aí, irmão, está preparado para essa plenitude aí? Está preparado? Oh, aleluia, se prepara, então se prepara, porque é isso que Deus tem preparado para os filhos de Deus.
E Paulo falando em 2 Timóteo 1, verso 9 e 10, ele diz que Jesus Cristo trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. É isso que nós aguardamos, incorrupção, corpo que não vai mais ser destruído. Jesus asseverou várias vezes, João 11, 25, quando ele, antes dele ressuscitar Lázaro, ele diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Ainda não somos tudo o que haveremos de ser. Você vai falar: pô, pastor, mas já é tão gostoso essa vida, é tão maravilhoso, eu já ando tão feliz, eu já ando tão, sabe, motivado, é tão maravilhoso, é tão poderoso. O que eu sinto hoje eu nunca senti em toda a minha vida. Mas eu quero te dizer, ainda não é nada comparado com o que nós haveremos de ser. Mantenha essa esperança viva no teu coração. Tem muita gente dentro das igrejas esperando Jesus apenas nessa vida. Paulo fala: somos os mais miseráveis dentre os homens se fizermos isso. Acharmos que a vida com Deus se resume a essa trajetória terrena, como o Salmo 90, em torno de 70 anos, e alguns conseguem passar disso. Se você está achando que a vida com Deus vai se resumir a isso, não, você não tem nada. Isso aqui é uma agulha muito pequena, uma fração minúscula da vida que haveremos de ter com o Senhor toda a eternidade. Nós viveremos para sempre. Teremos um corpo que nunca mais será destruído pela morte. Corpo glorioso à semelhança de Jesus. Ele deu provas disso, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos nessa condição. Deu provas. Esteve aqui durante 40 discípulos. Apareceu para inúmeras pessoas. Centenas e centenas de pessoas viram o Cristo ressurreto, puderam experimentar, puderam ver que é real o corpo glorioso. Tocaram em Jesus, comeram com Jesus, se reuniram com Ele, ouviram sua voz, seus ensinamentos durante 40 dias depois da ressurreição. Jesus deu inúmeras provas de que a ressurreição é real. Foi o primeiro a passar por esse processo. Para que nós, seus filhos, que nele cremos, também um dia possamos experimentar a vida eterna. E o próprio João fala: e a vida eterna é essa, que creiais em seu Filho Jesus Cristo. Essa é a vida eterna. Guarda essa esperança, fala para o seu irmão aí, conserva a esperança. Um dia vamos vencer o pecado. Mas até lá, irmão, João vai tratar aqui, ele vai falar: opa, só que peraí. Até lá, irmão. O cinto está apertado aí? Está apertado aí o cinto? Arrocha mais aí. Arrocha mais. Porque do verso 4 ao 7, olha o que ele diz. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando também vive em rebeldia contra a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis igualmente que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não o viu, nem tampouco o conheceu. Filhinhos, ninguém vos iluda. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Primeiro, os filhos de Deus não se encaixam no mundo. Segundo, os filhos de Deus aguardam a sua plena redenção. Terceiro, os filhos de Deus permanecem nele e na sua justiça. Quem é filho de Deus permanece em Jesus. Ele não aceita viver na prática do pecado. Não aceita. Pode até pecar e nós pecamos. Se você abrir lá o texto aqui do capítulo 1, olha só, vamos lá para o comecinho aí, você vai ver que esse negócio aí é complicado, irmão. Ele vai dizer aí, se declaramos que não temos pecado, verso 8, algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então todos nós aqui, ninguém aqui é santinho do pau oco, né? Ninguém aqui, meu filho, é santinho, não. Nesse sentido, né? Isento de pecado. Tira. Eu sou pecador, você é pecador.
Nós aqui somos pecadores. Mas nós somos pecadores que têm um Salvador. Essa é a diferença. Lá fora as pessoas estão perdidas porque elas não têm um Salvador. Elas não têm quem pague sua dívida diante de Deus. Elas não têm quem quite o seu débito com o Criador da humanidade. Por isso estão condenadas à eternidade longe de Deus, se não se decidirem, se não entregarem suas vidas a Cristo, se não crerem que Jesus é o único meio de salvação, que o próprio Deus criou, vão continuar dessa forma. Mas nós já entendemos o caminho para a nossa redenção total. Nós já entendemos que Jesus Cristo pagou um alto preço. Por isso ele disse em João 15, quando ele fala, eu sou a videira, vocês são os ramos, meu pai é o lavrador. Aí ele diz assim, todo aquele que permanece em mim, eu nele, dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, o segredo é permanecer nele, em Jesus. Ah, mas e se eu pecar? Permaneça nele, confesse, deixe, se arrepende e permaneça em Jesus, levanta a cabeça e anda. Ah, mas e se eu errar de novo lá na frente? Não interessa, permanece nele, se arrependa, confesse, deixe, levanta a cabeça e anda em nome de Jesus. O céu vai ser um lugar povoado por ex-pecadores, irmãos. É assim. Jesus falava, gente, os sãos não precisam de médico, mas os doentes precisam. Diz, eu vim para levar os pecadores ao arrependimento. Pecador arrependido aqui nessa noite? Ou será que sou só eu aqui? Ah, querido, ele veio, ele falou, permaneçam em mim. Quer ser um cristão que vai até o fim? Permanece em Jesus. Eles perguntam o segredo. Pessoas ali, de Deus, servindo a Jesus, sendo uma bênção, mas outros a gente se converte, não dá um mês, 2, 3, já está no mundo de novo, já sumiu de novo, não consegue permanecer. Qual é o segredo? É continuar nele. Apesar das nossas segredos nele. Romanos 5,18, abra lá comigo, quero mostrar algo para você aqui. A carta de Paulo em Romanos capítulo 5, verso 18. Precisamos permanecer nele e na sua justiça, na justiça do Senhor, não na nossa justiça. Nossa justiça é falha, nossa justiça é limitada, nossa justiça ela muitas vezes fica longe do padrão de Deus, uma vida íntegra. Nós estávamos aqui hoje de manhã na EBD, discutindo aqui sobre vários aspectos do comportamento de um cidadão dos céus, de um verdadeiro filho de Deus. Nós vimos que é completamente diferente do padrão mundano. Nós vimos que é andar na contramão. A gente percebeu aqui que muitas vezes nós estamos muito aquém daquilo que Deus espera de nós, mas não podemos, vamos fazer o quê? Ah, eu vi que eu estou aquém, meu irmão, eu vou reconhecer isso diante de Deus, eu vou colocar em oração, vou falar, Senhor, é assim que tu quer? Eu estou distante, muito distante nisso aí, mas eu coloco a minha vida na tua mão, me ajuda a chegar lá, Senhor, aonde o Senhor quer, em nome de Jesus. Oi, gente, vamos para cima, não adianta chorar o leite derramado. Ah, estou distante, então, vamos buscar em Deus, chegar onde Deus quer que a gente chegue. Olha o que ele diz aí, portanto, assim como uma só transgressão determinou a condenação de todos os seres humanos, assim igualmente, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Glória a Deus, uma transgressão, a transgressão de Adão, tornou todo mundo pecador, mas um só ato de justiça, a entrega do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário, estendeu a justificação para todos aqueles que creem no nome dele e no seu sacrifício. Ora, se a ofensa teve um impacto grande, muito mais a justificação terá. Mais. E é na justiça de Jesus que nós precisamos estar apoiados. É nele, é viver o padrão da palavra. Você viu aquele texto que a gente leu lá em Mateus 22, 29, que Jesus fala assim, sabe por que vocês erram? Vocês não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus. Vocês não sabem o padrão de justiça que Deus quer para vocês.
Vocês não sabem o tipo de vida que Deus tem para cada um de vocês. E aí vocês agem de qualquer jeito. Aí vocês se apoiam na tradição, aí vocês se apoiam nos costumes, aí vocês se apoiam na filosofia humana, aí vocês pegam qualquer tipo de muleta e se apoiam naquilo, achando que vão agradar a Deus, mas não é do nosso jeito, irmão. Entenda uma coisa, você entregou sua vida para Jesus, amado, não é mais do seu jeito que você conduz a tua vida. Não pode ser mais do teu jeito. Se for para ficar no que tu acha, você ficava lá sem Jesus do jeito que você estava. Ia dar na mesma. Mas agora tem que ser do jeito de Deus. Nós precisamos reaprender a viver com Deus. Nós precisamos começar de novo. Por isso a Bíblia fala do novo nascimento. Feito instantâneo da salvação, a regeneração. Nascemos de novo. Só que agora eu sou uma criancinha. Sou filho de Deus, sou filho de Deus. João capítulo 1, verso 11. Para os seus não o receberam. Verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Sou filho de Deus, creio no nome do Senhor. Gálatas capítulo 4, verso 6. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho para habitar em vocês, pelo qual vocês clamam, Abba, Pai. Somos filhos de Deus, tem o Espírito de Deus dentro do nosso coração. Somos do Senhor, mas nascemos de novo. Eu sou um bebê, eu preciso aprender. É que nem um bebê, sabe falar o que está doendo. O bebê no começo ele sabe andar, sabe às vezes se cuidar. É assim. E aí como filhos nós vamos crescer. Nós precisamos ter humildade para reconhecer. É por isso que os sábios aos olhos do mundo, aquelas pessoas que se acham muito capazes, muito inteligentes, muito sábias lá fora, é por isso que eles têm dificuldade de entender a loucura do Evangelho. Eles não conseguem compreender que toda essa sabedoria, todo esse conhecimento, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, MBA, NFL, MLS, ele não entende que tudo isso não serve de nada para a salvação da vida dele. Não serve de nada para nada. E é por isso que esses são os que mais têm dificuldade em entender a mensagem da cruz. Paulo diz que ela é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. E esse é o segredo, os filhos de Deus precisam permanecer nele em sua justiça. Apocalipse 22, lá no final, último capítulo, versículo de número 10 e 11, diz assim: e acrescentou: não ocultes as palavras da profecia desse livro, porquanto o tempo se aproxima rapidamente. Ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Verso 12: eis que venho sem demora. Oh, aleluia! Eis que venho sem demora. O rei está voltando. Então aquele que está atrapalhado na injustiça, aí querido, ele que se arrependa e que se lave nas águas do perdão de Deus e no sangue de Jesus, conserte a sua vida, porque Jesus está voltando. E aquele que é justo, continue agradando a Deus, continue buscando uma vida mais reta, mais íntegra, mais santa, mais separada para a glória do Senhor, porque Ele vem sem demora. Não adianta, não dá mais para tapar o sol com a peneira. É tempo de confessar os pecados, é tempo de buscar ajustar a vida diante da presença de Deus. Não adianta mais viver com máscaras dentro da igreja. Não dá mais. Não dá. Há tempos, há meses Deus vem falando sobre isso. Confissão, não quero o meu povo embaraçado com os pecados, não quero o meu povo adotando práticas das trevas. Já saímos de lá, já fomos transportados das trevas para a luz. A Bíblia fala em Colossenses, Ele nos tirou de lá do império das trevas. Não podemos mais viver dessa forma, e Deus está falando: meus filhos, tragam para a luz, levanta o tapete, arranca essa sujeira,
Vamos viver a verdade. Vamos parar de fingir que nada está acontecendo. Não é assim que as coisas funcionam. Eu falo comigo que Deus aqui está tudo certo. Não, não é assim que as coisas funcionam. Nós já aprendemos nesse mês. Não é desse jeito não. Tem que trazer para a luz. Tem que expor. Tem que tornar público. Não adianta esconder. Isso é prática de quem ainda está usando artifícios das trevas. Nós andamos na luz, precisamos viver como quem está na luz. Na luz, tudo tem que estar manifesto, tudo tem que estar às claras na luz. Às claras. Não vai escondendo, está cavando a própria sepultura. E essa é a razão pela qual muitas pessoas não permanecem dentro da igreja. Não querem abrir mão de seus pecados de estimação. Querem confessar seus erros, vergonha. Para a liderança, confessar, abrir o coração, falar a verdade. Tem coragem de filhos covardes. Vivido uma vida máscaras. Engano dentro da igreja. Deus tem dado oportunidade para que haja um conserto espontâneo. Mas se não houver, sabe o que pode acontecer. Exposição pública da vergonha. Acabamos de cantar aqui. Essa vergonha exposta. Israel estava assim. Deus deu várias oportunidades para que houvesse um arrependimento espontâneo, confissão espontânea, mudança de vida. Israel não quis saber de nenhum dos avisos de Deus. A Bíblia fala que eles mataram os profetas que vieram até eles com essa mensagem. Talvez você saia daqui me odiando hoje. Mas eu não me importo com isso. Eu sou um porta-voz, a palavra é de Deus, não é minha. Porque foi isso que fizeram com os profetas do Senhor, odiaram os profetas, perseguiram e até mataram muitos deles. Pregarem a verdade, exortarem o povo a se voltarem realmente para Deus, não viver uma vida de aparência, uma vida de máscaras. Porque as pessoas que vivem assim não suportam muito tempo na casa do Senhor, chega uma hora que elas somem. A hora que elas desaparecem da igreja. Não suportam. O peso do pecado se torna insuportável. O peso do pecado escondido, o peso da vida mascarada, mentirosa, se torna insuportável para quem não confessa e deixa. Não dá para viver na luz com artifícios das trevas. Não dá. Não dá. E por último, aqui verso de número 8 ao verso 10. Olha o que o apóstolo João vai dizer aí. Ele vai falar assim: aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo. Deus, que declaração forte, né? Infelizmente essa é a realidade de todo homem sem Deus. Ou só existe dois senhores, ou Deus ou Satanás, o príncipe deste século, que a Bíblia diz que está por trás de todo esse sistema caído. Então, se a pessoa não é de Deus, e de consequência ela é do diabo. E a Bíblia afirma isso categoricamente, não esconde de ninguém a verdade. É duro ouvir a verdade? É, mas as pessoas no mundo pertencem a Satanás. Por meio do pecado, o diabo escraviza as pessoas e assume o senhorio da vida delas. Olha só que coisa incrível que ele fala aqui, ó. O diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aí ele vai para o 9 e diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Quem nasceu de Deus é aquele que nasceu de novo. Evangelho de João, capítulo 3, verso 3, Jesus para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode nem ver o reino dos céus, que dirá entrar nele. Não pode. Só que João está falando que os filhos de Deus são aqueles que nasceram de Deus. Ele está falando inclusive da semente de Deus.
Essa palavra semente aqui é a palavra grega sêmen. A palavra hebraica sêmen, na verdade, o grego esperma. Olha só, esperma, é exatamente essa palavra que está aqui traduzida por semente. Esperma. E o esperma é a semente do homem, né? Porque é o homem que dá a semente. É como se o útero da mulher fosse a terra, e o homem é que lança a semente na terra, para que se conceba a vida. É isso que a Bíblia nos ensina. Por isso você vai ver nas genealogias, e Abraão gerou Isaac, e Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou seus 12 filhos. Não é a mulher que gera, é o homem. Olha que coisa incrível. Por quê? Porque a semente Deus deu para o homem que planta a semente. Essa palavra aqui é esperma, é essa mesmo, a semente. Ele está dizendo, olha, a semente de Deus foi plantada em nós, a semente de Deus, quando nós nascemos de novo. O Espírito Santo de Deus, ao inundar a nossa vida no ato da nossa rendição ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos deu vida estando nós mortos em ofensas e em pecados. Efésios capítulo 2, verso 2. Ele vos vivificou. A vida de Deus está em nós, é a semente de Deus em nós. Pedro fala que nós fomos gerados pela palavra de Deus, que é uma semente incorruptível, semente indestrutível. Essa semente é poderosa. Nós recebemos vida pelo Espírito Santo de Deus, quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. E quem nasceu de novo não aceita viver pecando. Essa é a diferença. Essa é a diferença do cristão que vai até o fim, vai ficar no meio do caminho. O cristão que vai até o fim, ele não aceita viver derrotado pelo pecado. Ele percebe que ele está errando muito numa área, conhece a palavra de Deus, sabe o que fazer. Se arrepende, ele vai buscar ajuda, ele vai confessar, ele vai trazer para a luz. Deus vai abençoar a vida dele, vai libertar ele do jugo daquele pecado, e ele vai viver em vitória para a glória de Deus. E aí ele vai lutar com outras áreas, meu irmão. Ele vence aqui, mas aí vai ter outro gigante que aparece em outra área ali. Depois de matar Golias, Davi ainda matou mais 4 gigantes. Mata Golias, mas daqui a pouco tem outro gigante para lidar. A área da vida, outra dificuldade, é outra fragilidade que a gente tem, porque nós somos cheios de fragilidades. Mais outros menos, mas todos têm fragilidade. E o cristão, que é o filho de Deus, que vai viver uma vida santa, a vida santa dos filhos de Deus, ele é aquele que não vai aceitar viver escravo do pecado. Quero ler com você 1 João aí, ó. Voltar lá para o capítulo 1, verso 6. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos. Praticamos a verdade. Olha só, aquilo que nós estávamos falando, né? O cristão que ele está dentro da igreja, paga de bonitinho ali com Deus ali e tal, está tudo bem, mas na verdade ele continua praticando o pecado, está caminhando nas trevas. É mentira que ele tem Jesus, ele está mentindo, está se enganando, continua fazendo as coisas escondido, está se enganando. Aí ele fala no verso 8 que se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. E no 10 ele completa dizendo assim, ó: se afirmamos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso, e a sua palavra não está. Quer fazer Deus mentiroso? Uma vez uma irmã faz aqui, ela falou assim: tufou o peito e falou, eu peco. Aí que negócio, que unção é essa aí, irmão? Como é que é? É um sacrifício para a gente permanecer na presença de Deus, é uma luta. Não pega para capar, irmão. É jejum, é oração, é palavra todo dia, é aquela doideira. Me socorre! E a mulher chega e fala, eu não.
conhecesse a palavra, irmão. A sua mentirosa. Está chamando Deus de mentiroso, irmã? Foi para ela assim, eu falei, irmã, você está chamando Deus de mentiroso? Porque é Deus que está falando que você peca. Isso o João está falando aqui. Quem afirma dessa forma, está falando na cara de Deus, tu é um mentiroso. Eu não peco. Petulância. Absurdo. Eu ouvi essa, irmão. Essa eu falei. É inocente. Não sabe de nada não, filha. Está se enganando. Que mundo você está, irmã? É a palavra de Deus. Vai lá para o capítulo. Isso não está falando, é uma tremenda besteira. Acorda para a vida. Mas sabe, o nosso problema é aceitar viver escravo do pecado. Sabe, é o jovem que está lidando com situações, aceita a si mesmo. Sabe? Se habituou. Sabe, aceita e vive escravo daqui. É o irmão que já uma vez por outra enganar os outros, lá de um artifício mentiroso para sair de algumas situações que comprometem ele. Aí usa a mentira como ferramenta para se safar. E aí temporariamente ele até se safa. Ele habitua a viver daquela forma. E aí para uma mentira precisa contar outra para sustentar a mentira anterior. Depois para sustentar aquela segunda mentira ele tem que contar uma terceira mentira. E aí vai. Paraço. Uma rede tecida, uma rede de pecaminosidade se instala ali. Ele aceita. É daquela forma. Aceita. Não podemos aceitar viver no pecado. Somos filhos de Deus. Nascemos de novo, a semente de Deus está em mim, a semente de Deus está em você, meu irmão. Jesus pagou um alto preço para nos dar poder para vencer o pecado. Não podemos aceitar viver escravos dele de novo. Nós colocamos na lama tudo que ele fez. Olha só, verso 9, nós já lemos. Agora, no verso 9, melhor dizendo, olha lá, capítulo 1, se confessarmos os nossos pecados, oh aleluia, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso ele disse que quem é filho de Deus vive a justiça. Ele não aceita a injustiça, ele não aceita o erro, ele não aceita viver na prática do pecado, ele não vai aceitar. Romanos capítulo 6, para a gente encerrar com esse texto aqui, é um texto poderoso, um dos textos que mais impactou a minha vida quando eu voltei para Jesus. Romanos capítulo 6, a carta que desmascara o pecado. Romanos é uma carta que ela desmascara o pecado, desmascara esse inimigo terrível e nos mostra o poder da justificação que há em Jesus Cristo, o poder da graça. Ele diz assim, Romanos 6, verso 1 e 2, então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob o seu jugo? Paulo está dizendo, não, que isso, nós já morremos para o pecado quando aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz, fomos crucificados, lembra? Junto com ele, fomos crucificados, já morremos para o pecado, ele já pagou os nossos pecados, a nossa dívida está paga com Deus, estamos quites. Como que vamos permitir que o pecado volte a nos dominar? Vamos voltar a ficar em débito com Deus de novo? Vamos permitir isso? E aí olha o verso 11 ao 14, assim, dessa mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Olha para o seu irmão e fala assim, você é o Walking Dead. Fala para ele assim, você é um morto-vivo. É ou não é? Não é o que está escrito aí? Não é o que está escrito aí? Morto para o pecado, mas
vivo para Deus. Então fala para ele, você é um walking dead, irmão, você é um walking dead. Você é um walking dead, irmão. Nós somos um walking dead. Estamos mortos para o pecado, mas estamos vivinhos para viver a vida que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Aleluia! Essa é a vida santa dos filhos de Deus. Oh! Aleluia! Aleluia! E ele vai dizer no 12, olha lá, vamos até o 14. Portanto, não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecerdes às suas vontades. Tampouco entregais os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Antes, consagrai-vos a Deus, como quem fostes levantados da morte para a vida, e ofereçais os vossos membros do corpo a Ele, como instrumentos de justiça, porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia! O pecado só domina o cristão se ele deixar. Só se você se entregar e falar, é assim mesmo, querido, aí você vai viver escravo disso aí. E as tuas chances de ouvir a trombeta tocar vão se tornar cada vez menores. Há muita chance de você ficar quando Jesus voltar. Muita. Mas se nós, posse da palavra de Deus, que afirma que o pecado não nos domina mais, porque nascemos de novo, a semente de Deus está em nós. Oh, aleluia! Se tomarmos posse dessa palavra, reconhecermos e nos arrependermos dos nossos pecados que temos cometido, mesmo na luz, confessarmos eles, trouxermos para a claridade da presença de Deus, querido, vamos andar em vitória, vamos vencer em todas as áreas. Você vai ser vitorioso. Nós vamos triunfar sobre todas as áreas onde somos frágeis na nossa vida. Vamos andar de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, aguardando Jesus voltar. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Queria orar com você. Porque essa realidade, a minha realidade é a tua realidade, é a nossa realidade. Não estou falando aqui de uma situação na qual eu não me incluo. Também luto contra o pecado todos os dias. Luto contra mim mesmo todos os dias. Tenho inúmeras fragilidades também. Mas sabe, a palavra de Deus me conforta. São palavras que nos confortam. São palavras que nos encorajam. Muito se fala de empoderamento aí fora, né? Essa palavra vem para nos empoderar. Seja empoderado hoje pela palavra de Deus. Seja empoderado aí pela palavra de Deus. A palavra de Deus diz, não deixa o pecado te dominar de novo, te fazer escravo daquilo que presta de novo. Não faz isso não. Agora, apresenta a tua vida como instrumento da justiça, a vontade de Deus. E não importa quantas vezes nós cairmos, irmãos, não importa, todas as vezes nós vamos nos levantar. Nós não vamos ficar prostrados, nós vamos nos levantar, nós vamos recorrer ao perdão de Deus, nós vamos trazer tudo para a luz, não vai ter nada escondido não. O sangue de Jesus vai nos purificar. Nós vamos cada dia mais nos colocar nas mãos dele. Vamos cada vez estar mais perto dele, vivendo o que ele tem para nós, vivendo o que ele quer para nós. Porque não há mais lugar para nós nesse mundo, irmão. Pessoas que eles não estão entendendo. Eles voltarem para o mundo, o diabo está com uma carreta desgovernada esperando para atrapelar, acabar com a vida dessas pessoas.
Nem lá no mundo o diabo quer mais elas. Quer já destruir de vez. Pessoas que não estão entendendo isso. Por que Pedro fala? O diabo está ao nosso derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele está assim com os crentes. Então, irmãos, essa é a vida santa dos filhos de Deus. Não é uma vida fácil, é uma vida de combates. Combates por fora, combates por dentro. Mas segundo a palavra de Deus, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós já vencemos o pecado, sabe por quê? Porque Jesus já venceu o pecado. É por isso que o pecado não pode mais nos dominar, como nós acabamos de ler. Ele não pode. Só se eu permitir, só se você permitir. Só se você entregar os pontos e aceitar essa derrota, irmão. Porque senão, querido, levanta. Em nome de Jesus, levanta a cabeça. Faça o que tem que ser feito. Busque o caminho que Deus estabeleceu para vencer o pecado. Com certeza, amado, nós vamos até o final dessa jornada. Nós vamos estar lá quando Ele se manifestar. Quando Ele se manifestar, nós estaremos lá. Nós estaremos prontos, aleluia. E como Ele é, nós o veremos, aleluia. Porque ainda não somos tudo que havemos de ser, como a palavra de Deus declarou, ainda não somos. Essa nossa vitória sobre o pecado, ela é parcial, e por vezes a gente perde, mas daqui a pouco a gente recorre a tudo isso que Deus deixou e a gente ganha. Então é uma luta ainda, uma vitória ainda, que ela é parcial, mas vai chegar uma hora que ela vai ser completa, vai chegar uma hora que essa vitória vai ser plena, e nunca mais nós seremos derrotados pelo pecado ou pelo mal, porque seremos semelhantes ao Senhor. Aleluia, glória a Deus.